Eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos negócios e do mundo dos esportes. E hoje eu recebo um craque, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, um dos grandes nomes hoje do futebol no Brasil. Presidente, prazer revê-lo. Prazer enorme, João Vitor. Alegria estar aqui novamente com você no CNN Esportes. Hoje num cenário diferente, num local diferente, mas sempre a alegria de estar ao seu lado e podermos bater aí um bom papo. Tá lembrando o seu bom Ceará, né? É, sim. Bem claro, sol, né? Mas tá longe, né? Tá longe do Ceará. É verdade. Geograficamente. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do presidente Marcelo Paz e desse Fortaleza cada vez mais organizado e um bom exemplo para o Brasil. Vamos lá. 2017 foi um ano importante na história do Fortaleza e de Marcelo Paz. O dirigente, que já estava no clube desde 2015 em outros cargos, assumiu a presidência do tricolor no fim da temporada. Aquele ano também foi marcado pelo acesso à Série B do Brasileirão, depois de 8 temporadas na terceira divisão. A partir daí, o Lion começou uma história de ascensão. Logo no ano seguinte, em 2018, foi campeão da Série B. Durante o mandato de Marcelo Paz, o Fortaleza conquistou, além da Série B de 2018, 3 Copas do Nordeste e 5 campeonatos cearenses. E a partir de 2019, não deixou mais a primeira divisão do futebol nacional. Mas não só isso, o clube foi além e passou a figurar nas principais competições continentais. De lá para cá, foram 3 classificações para Libertadores via Brasileirão e um vice-campeonato da Sul-Americana em 2023. O Leão do Pici também brigou pelo título brasileiro durante grande parte de 2024. Agora, CEO do tricolor, Marcelo Paz é o convidado do CNN Esportes SA e vai responder o que mais vem pela frente na história do Fortaleza. Presidente, vamos fazer aqui, como diria a música de Toquinho e Vinícius, no disque macio que brota dos coqueirais, né? Estamos em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, onde Fortaleza fez a sua pré-temporada, se preparando para o ano. E eu já vou começar te perguntando, a Leila fez muitas críticas a quem fez essa opção de treinar nos Estados Unidos, de se preparar fora do país. Ela disse que isso é desculpa para dirigente passear. Como é que o senhor se posiciona em relação à fala da presidente do Palmeiras? Bem, eu tenho muito respeito pela Leila, né? Admiro muito o trabalho dela, os títulos, as conquistas, tenho uma boa relação com ela, inclusive, mas acho que ela foi mal nessa, acho que ela foi deselegante. Ninguém veio aqui para passear na Disney, né? De todos os clubes, a gente veio aqui para trabalhar, para fazer um trabalho de qualidade, para ter um isolamento, no nosso caso, né, do Fortaleza, até a temperatura ajuda para fazer uma pré-temporada, porque fazer em Fortaleza, nesse período, 2 turnos, o sol da manhã castiga muito o trabalho, né? Então tem vários ganhos da nossa presença aqui nos Estados Unidos, especialmente na Flórida. Então acho que ela foi mal nessa, não precisava, né? E se o dirigente tiver um momento de folga e puder passear, que ele vá passear também, não tem problema nenhum. Nós somos seres humanos, nós também temos direito a ter uma folga. Se tiver que ir para a Disney, inclusive eu estava pensando em mandar uma foto para ela. Eu fui à Disney, não tem problema nenhum de ter ido à Disney, mas acho que ela generalizou e continua admirando muito a Leila, mas nessa aí eu acho que ela foi mal. Presidente, vamos falar dessa nova opção que é de buscar um futebol cada vez mais profissional, com cada detalhe pensado, com cada detalhe planejado. E me parece que isso agora começa já na pré-temporada dos clubes, né? De planejar ali no detalhamento que vai ser o ano. E como o Fortaleza tem um trabalho de muito tempo com o mesmo treinador, com a mesma direção, eu acho que já dá para medir a cada ano o que tem sido feito, o que tem sido o resultado, né? A gente sempre tenta evoluir, dar um passo a mais, né? No caso, essa estada aqui na Flórida, a gente entende que é um passo a mais na preparação. Nós vamos para 5 competições no ano, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores da América e Série A. Então esse lastro que é criado na pré-temporada é muito importante para o que se vai desenvolver ao longo do ano, tanto a questão física, de convivência, de ambiente, do modelo de jogo que o treinador já vai colocando os conceitos no grupo, nos jogadores que chegam.
E eu acho que o Fortaleza tem trabalhado justamente para isso, para todo ano dar um passo a mais, evoluir, conseguir competir em mais alto nível, e o bom planejamento é chave para que a gente busque um sucesso. Falamos da Leila agora há pouco. O Palmeiras e o Fortaleza são os dois clubes com trabalho de mais longo prazo no Brasil. O Abel no Palmeiras, o Vojvoda no Fortaleza. O que falta para o Brasil conseguir mais casos desse tipo, mais clubes com longo prazo? Futebol feito com planejamento, pensando a longo prazo e não a curto prazo. Olha, aí eu tenho que falar que isso vai muito da decisão dos dirigentes, né? O dirigente, primeiro, ele tem que buscar contratar o treinador com convicção e sabendo qual o objetivo que quer chegar, e não ao sabor de resultados de curto prazo. Eu sei que futebol é dinâmico, futebol existe uma cobrança muito grande, e às vezes o presidente, o diretor tem que fazer uma troca, mas essa caminhada com o Vojvoda, nós tivemos altos e baixos. Nós tivemos momentos difíceis, nós tivemos eliminações, nós tivemos um bom período em 2022 na lanterna do Campeonato Brasileiro, e nem assim a gente demitiu o Vojvoda, porque a gente entendia que ele era o cara para o nosso projeto, sabendo que existem oscilações. E acho que isso é uma escolha acertada, porque o Fortaleza nos últimos anos tem conseguido objetivos, feitos, campanhas nunca antes vividas. Então é um acerto, assim como o Abel no Palmeiras, que também é um grande campeão, e tem duas Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. No último ano, 2024, o Palmeiras não teve grandes conquistas, ganhou apenas, entre aspas, o Paulista, que é um grande campeonato, né? E mesmo assim ele se mantém lá, mesmo assim ele tem o aval, tem o suporte da diretoria da Leila, que eu elogiei há pouco, mas fiz a ressalva do comentário, e acho que isso vai muito do dirigente, ter convicção, ser firme e manter projeto. Não estou dizendo que sempre tem que manter todos os treinadores. Às vezes, sim, é necessário fazer uma mudança. Presidente, Fortaleza, por esse trabalho de continuidade, por isso tudo que tem sido feito, tem se tornado uma referência no Brasil. O que tem sido feito no Fortaleza para conquistar esse espaço que tem sido conquistado, para virar essa referência que tem virado? Olha, o passo principal lá, que norteia esse trabalho já de algum tempo, né? Não é de agora, não é recente, é a profissionalização. O Fortaleza é um clube que trata o futebol, que trata a gestão de forma muito profissional. E o que é isso? Responsabilidade financeira. O Fortaleza não tem um investidor, né? O nosso crescimento foi todo orgânico. Então a gente tem que cuidar muito bem daquelas finanças ali, gerar novas receitas, equilibrar despesas. Temos uma diretoria muito profissional, com pessoas competentes e qualificadas em cada uma das áreas. Se fala muito do CEO, do presidente, mas nós temos um ótimo diretor de planejamento, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de patrimônio, sócio-torcedor, loja. Tudo isso é suporte, né? Eu digo que a gente tem que ter craques dentro e fora de campo. Tem que ter gente competente também nesse background. Eu acho que isso também ajuda muito. Uma diretoria que tem uma continuidade também de trabalho. Se fala de continuidade de trabalho de jogadores, de comissão técnica, que é importante, mas acho que uma diretoria que também consegue entregar resultado, que entende o dia a dia, a dinâmica do clube, é algo que também facilita. Eu acho que somado a tudo isso, uma torcida que chega junto, a torcida do Fortaleza é presente, né, uma média de mais de 33 mil pessoas, o Castelão é sempre um palco ali que nos ajuda a vencer jogos, e a gente busca fazer daquela operação de jogo do Castelão algo de uma boa experiência, mas também que gere monetização para o clube. Então, uma série de situações que a gente vem fazendo, e acho que isso vem se refletindo em resultado em campo. Em campanhas boas, em títulos, em conquistas, em estar num patamar histórico no futebol brasileiro e sul-americano que o Fortaleza nunca teve antes. O senhor, quando esteve comigo, me falava de um Fortaleza saudável financeiramente, mas com um desafio grande, que era subir o patamar de disputar Libertadores, e o senhor tinha uma preocupação de manter essa saúde financeira com os desafios desportivos que viriam pela frente. O Fortaleza tem conseguido fazer isso, se manter saudável enquanto sobe degraus no futebol? Sim, tem conseguido. É um grande desafio, é um cuidado permanente, né, do equilíbrio nas finanças, porque à medida que você cresce esportivamente, o torcedor cobra mais, e a gente tem também no futebol brasileiro grandes concorrentes que estão com a força de um capital
que vem de fora, e quando eu digo de fora, não é de fora do país, é de fora da operação no clube, né? O dinheiro de um investidor, o dinheiro de uma SAF, né? O dinheiro que entrou agora das bets, que patrocinam os clubes com volumes muito maiores de patrocínio, para alguns clubes o valor maior, o que é proporcional, porque o clube tem um alcance nacional. Então tudo isso dificulta a gente que tem ali um orçamento um pouco mais limitado, concorrer no alto nível com quem tem, de fato, muito mais dinheiro. Mas não podemos sair do equilíbrio, não podemos dar um passo maior do que a perna, como se diz, não podemos fazer algo que não vá ser sustentável, porque a conta sempre chega. Não adianta você inflacionar, não adianta fazer contratações sem um critério, contratos tão longos, compras que não cabem no orçamento, porque essa conta vai chegar e aí tudo que a gente está falando de gestão de profissionalismo pode ir por água abaixo. Presidente, quando o senhor esteve comigo, o senhor falava de um orçamento na casa de 300 milhões e de um clube sem dívida. Continua um clube sem dívida e como é que está o patamar de orçamento para esse ano? Continuamos sem dívida, o Fortaleza é um clube muito equacionado, todos os estudos, né, de bancos, de consultorias que atuam no futebol veem isso no nosso balanço e hoje o orçamento de 2025 está projetado para 370 milhões de reais. Como é que o senhor vai disputar com 370 a mesma Libertadores que tem um Flamengo e um Palmeiras com mais de 1 bi? Aí a gente tem que ser eficiente. Eficiência é fazer mais com menos e melhor. Esse é um conceito da administração. Então, quais são as nossas valências? Não é o dinheiro, né? É comissão técnica, muito tempo no clube, entrosamento, time competitivo, a Arena Castelão, principalmente numa competição como a Libertadores, que tem muitos jogos de mata-mata, a gente tem que ser preponderante dentro de casa. Então a gente tem que usar as nossas estratégias, as nossas ferramentas, que não é o maior orçamento. Então a gente tem que ser bom em outras coisas. Mas dá para sonhar em conquistar, presidente? O Fortaleza, ano passado, por exemplo, liderou o Campeonato Brasileiro, brigou na ponta, o tempo todo ali entre os 3, 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas o investimento do Botafogo foi poderosíssimo, o que o Textor gastou foi uma enormidade. E no final acabou dando o Botafogo. Dá para o Fortaleza sonhar em ganhar ou tem que ter um pé no chão de saber que vai ser um bom coadjuvante? Sonhar dá, sonhar é possível, é permitido, mas sempre com a razão, com o pé no chão e sabendo que futebol também tem uma lógica. Qual é uma lógica do futebol? Quase sempre os maiores orçamentos são os que vencem. Isso se for para um campeonato estadual, né, quem é que sempre chega na final em Alagoas? É CSA e CRB. Quem é que sempre chega à final em Minas? Cruzeiro e Atlético, com a variável ali do América, Porto Alegre, e assim vai. Então, no exterior, a mesma coisa, Barcelona ou Real Madrid, Manchester United, Manchester City, os 5 maiores, né? Internacional de Milão ou Milan, Juventus, sempre os maiores orçamentos vão chegar. Existe essa lógica no futebol, porém existem as surpresas. Então a gente pode lembrar do Leicester, que foi campeão na Inglaterra, né? A gente pode lembrar que a Atalanta está fazendo uma baita campanha na Itália, a gente pode lembrar... Vez ou outro o Napoli chega. O Napoli chega... Independente Del Valle já foi campeão de Sul-Americana, o Once Caldas foi campeão da Libertadores lá atrás, o próprio Fluminense, que não é o maior orçamento, foi campeão recente da Libertadores. Então tem situações pontuais, com trabalho, com competência, com encaixe naquele ano, que dá um grande título. Não somos favoritos. O Fortaleza não é favorito na Série A, o Fortaleza não é favorito na Copa do Brasil, muito menos na Libertadores. Porém, já temos um lastro nessas competições que nos permite sonhar, nos permite, quem sabe, com a conjuntura, poder brigar por um título. Esse ano voltamos a ter a dupla do Ceará na Série A. O Ceará também subiu. O que isso impacta no Fortaleza? O que isso representa? É bom, é ruim? Como é que vocês lidam com essa volta do Ceará? O Ceará é sempre o nosso rival, né, em qualquer circunstância que se tiver de divisão. Já tivemos em divisões acima, o Fortaleza, eles já tiveram em divisão acima da gente e sempre duelamos. Logicamente, voltando à Série A, o Ceará fica mais forte, o investimento aumenta, né, o orçamento aumenta e vai ser briga forte lá, vai ser briga pesada, a gente quer ganhar, a gente quer manter aí essa hegemonia que a gente teve nos últimos anos, né, de participações em competições sul-americanas, de melhor campanha em Série A, mas temos um grande rival que é sempre muito forte. Como torcedor, o torcedor sempre quer que o rival esteja na divisão inferior. Eu sou torcedor também do Fortaleza, natural, que esse seria o desejo. Mas uma vez que o Ceará subiu com méritos, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria e inteligência de somar juntos para o bem do futebol cearense, como a gente vem fazendo nos últimos anos. E aí, estendendo um pouco mais,
O futebol nordestino hoje tem 5 clubes na Série A, coisa que nunca aconteceu na era dos pontos corridos. 25% da Série A com clubes do Nordeste. Exatamente, isso é significativo, isso é muito forte. Tirando o estado de São Paulo, a região Nordeste é quem está mais representativo hoje do que qualquer outro estado, né? Então, é algo que equilibra um pouco mais o campeonato do ponto de vista de logística também. Os times do Sudeste, os times do Sul vão ter que vir 5 vezes ao Nordeste. Antes vinha 1 ou 2 e a gente ia lá várias vezes. Então, isso equilibra um pouco também um desgaste natural que a gente já tem maior. E acho que isso é bom para uma região que ama futebol. O nordestino ama futebol, enche estádio, está feliz com esse momento e que tenhamos os 5 clubes a competência de fazer uma grande competição e manter, pelo menos para 2026, essa quantidade de clubes. O Fortaleza é o time que mais sofre com logística no Brasil, né? Sim. É o time que mais viaja. Estatisticamente. E com uma dificuldade. O time que sai de São Paulo, ele normalmente tem voo direto para tudo quanto é lugar do Brasil. O Fortaleza normalmente não tem que fazer uma escala, às vezes vai a São Paulo, vai ao Rio, vai a Brasília, para poder chegar a um determinado destino. Muita gente hoje investe em voo fretado, em aeronave própria, como é o caso do Palmeiras. Como é que Fortaleza tem feito? É voo de carreira mesmo ou já conseguiu estar aí no patamar dos voos fretados? A gente está no modelo, digamos, híbrido, né? Fazemos alguns voos de carreira e fazemos já alguns voos fretados. Sobretudo, quando é um voo com escala, a gente busca fazer um investimento para fretar e não ter a escala, ser um voo direto. E depende muito também da tabela. Qual é o jogo anterior e onde você está, qual é o jogo posterior e onde você vai jogar. E aí surge a necessidade, muitas vezes, de fretar. O torcedor que está do lado de fora, ele às vezes enxerga isso como um luxo. Os caras ganham muito bem, os caras ganham muito dinheiro, eu tenho que pegar meu carro e viajar, e aí vai fazer voo fretado. Por que o jogador é melhor, ele não pode ir no mesmo avião que todo mundo? É o que a gente escuta, é o que a gente lê em redes sociais. Mas é uma necessidade hoje, né, presidente? É uma necessidade competitiva. Quem não consegue fazer isso acaba perdendo muito, né? Futebol é um esporte de altíssimo rendimento. Altíssimo rendimento. Então, cada detalhe importa. Então, você prevenir uma lesão porque teve uma melhor recuperação do jogador, ter um melhor sono, ter mais contato com a família porque não perdeu horas em aeroporto. Uma viagem, ela é de porta a porta. É de quando o jogador sai de casa até chegar à porta do hotel. Então tem um deslocamento, tem a espera aeroporto, tem um voo, tem o deslocamento quando chega na cidade de destino. Então tudo isso faz a diferença. Não dá para minimizar, sobretudo num campeonato tão disputado como é o Campeonato Brasileiro. Então é necessidade, não é luxo. Seria muito bom se a gente pudesse fretar todos os voos. Seria melhor ainda. O que não garante vitória. Mas ao longo do ano, ao longo de uma jornada, ao longo de 70 jogos por ano, o Fortaleza fez 73 jogos em 2024, 78 jogos em 2023. Então, ao longo de tudo isso, isso pesa. Então, se a gente puder investir, não é luxo, não é frescura, falando no linguajar popular do torcedor, é muitas vezes uma necessidade. Vamos falar do Marcelo Paz. Você é hoje dos mais respeitados dirigentes do futebol brasileiro. E a cada dia a gente escuta notícia de um clube que tentou contratar o Paz. Lá atrás teve o Botafogo, há pouco tempo o Corinthians, há pouquíssimos dias o Atlético Mineiro. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa movimentação em torno do seu nome? Eu vejo com alegria por ser um reconhecimento do trabalho. Né? Há 8 anos atrás, talvez menos, não se conhecia quem era o Marcelo Paz no meio do futebol. E o que a gente vem fazendo no Fortaleza, que é a grande plataforma que impulsiona para que a gente possa ter essa visibilidade, gerou aí, né, esse desejo, digamos assim, esses convites que foram muito honrosos, grandes instituições, e eu fico feliz, fico honrado. Estou feliz com a minha decisão, convicto de ter continuado no Fortaleza, não era hora ainda de sair, mas entendo que isso vai acontecer em algum momento. Os ciclos se encerram, é até importante que haja uma renovação, que haja uma oxigenação, e quem sabe nesse momento, se o mercado ainda quiser nos absorver, a gente vai estar à disposição para desenvolver o trabalho em algum outro clube. O seu trabalho no Fortaleza é diferente da maioria dos clubes do Brasil. Você é um presidente profissional. Você é remunerado como presidente, você é um executivo na essência da palavra. Você trabalha para o Fortaleza 24 horas por dia. É um caminho natural do futebol, presidente?
Eu acho que é um caminho natural. Hoje estou como um CEO remunerado, né? De fato, numa função mais um paralelo com o mundo corporativo. O mundo corporativo tem a figura do CEO e hoje estou como CEO, com dedicação exclusiva, mas já era também como presidente, com algo que a gente fez dentro do Fortaleza a nível de gestão, e acho que é um caminho. Sabe por quê? Porque futebol a gente trabalha com paixões e milhões. Quantidade de torcedores que tem os clubes de massa no Brasil, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, né? O Fortaleza tem 2 milhões, São Paulo tem 15 milhões ou 20, não sei. É muita gente que é impactada pelo trabalho. E orçamentos milionários, né? Hoje já tem orçamentos bilionários. O Flamengo é um orçamento bilionário, o Palmeiras é um orçamento bilionário, o Atlético, o Cruzeiro, o São Paulo, o Corinthians, orçamento ali que beiram o bilhão, o Fortaleza já na casa dos 370 milhões. Então não dá para ser mais ou menos, não dá para ser pela metade, não dá para ser quando sobra um tempo. Tem que ser realmente com dedicação exclusiva, com foco, com entrega de resultados e com equipe. Então acho que é sim uma tendência e vejo que o futebol brasileiro já tem caminhado para isso. No meio dessas conversas todas, em algum momento, perdeu uma noite de sono pensando em sair, em aceitar alguma proposta? Não vou dizer que perdi noite de sono, mas ficou na cabeça ali, né? A dúvida, né? Será que é o momento? Será que é a hora? Né? São grandes clubes, né? É um desafio de viver algo novo, de se provar também em algo novo. Eu tenho esse desejo, esse desafio também a nível pessoal, de um dia encarar isso. Então ficou, sim, a dúvida. A questão financeira também, não posso negar, que os números eram maiores do que o que eu tenho hoje no Fortaleza. Então houve a dúvida. Aí vem questão de como vai ser, né? Vai levar a família, não leva a família? Em que momento seria o ideal sair do clube? Eu acho que qualquer mudança, no dia que ocorrer, ela tem que ser, de preferência, no término de uma temporada, não no meio de uma temporada. Então a proposta do Atlético seria, sim, numa mudança de temporada. Então a gente pensou bastante, sim, a grandeza. A seriedade que eu sei que é no caso específico também, né, do Atlético Mineiro, falando do Atlético Mineiro. Do Corinthians, era no meio da temporada, era difícil sair, né? Um gigante, o Corinthians é um clube muito grande, mas tinha aquela trava ali de, poxa, no meio da temporada é delicado. No Atlético era no final de temporada, uma SAF que eu entendo consolidada, uma SAF de donos, de pessoas de altíssimo nível, vencedores nas suas vidas profissionais e que certamente vencem também, querem vencer no futebol. Tudo isso eu pesei, pensei, mas não era a hora ainda da saída, porque ainda tem projetos a fazer aqui no Fortaleza, a lealdade ao Vojvoda também, que permanece com a gente, e a adesão foi tomada nesse sentido. Mas pensei sim, refleti, e ficou em algum momento essa dúvida, mas com convicção tomamos a adesão da permanência. A proposta do Atlético era para ser CEO, qual seria o modelo de trabalho? CEO, ser um CEO ligando o futebol com a parte administrativa. Então era um CEO mais geral, né? Não só específico do futebol. O que é uma figura hoje muito carente no mercado, né? É difícil ter um profissional com essas valências todas, alguém com a capacidade de entender do futebol, do dia a dia, do vestiário, da contratação, do técnico, do linguajar do futebol e mais a capacidade de gestão, a capacidade administrativa. Eu vejo que no futebol brasileiro hoje tem excelentes executivos de futebol, pessoas que têm uma vivência, né, dentro da bola, do vestiário, mas não tem aquela visão tão ampla da gestão, dos números, recursos humanos, estrutura, operação de jogo. E tem alguns profissionais que vieram de fora do futebol que têm essa visão administrativa, financeira mais ampla, mas não tem a linguagem da bola. Então, é difícil juntar essas duas valências, é difícil ter esses dois componentes, né? E acho que a minha formação impossibilitou isso, porque eu sou administrador de origem, sou formado em administração, sou um gestor, empresário, mas milito no futebol, no departamento de futebol desde 2015. Então eu vivenciei muito o mundo da bola também. Então a gente conseguiu casar aí essas duas habilidades. O senhor é marido da vice-governadora do Ceará. Essa questão pesou de alguma maneira para que o senhor não pudesse... Não pesou. A gente tem um diálogo muito transparente um com o outro. Eu digo muito que quando eu conheci a Jade, ela já estava na política, quando ela me conheceu, eu já estava no futebol. Então a gente sabe que as nossas vidas têm intempéries aí, situações que fogem às vezes ali do ritmo comum,
assim como eu entendo, valorizo e apoio muito o trabalho dela, ela faz o mesmo comigo. E ela me disse: Marcelo, se for a sua decisão, eu vou me adaptar. A gente vê como é que faz com as crianças, né, morar distante, como é que vai fazer, mas não foi um impeditivo. Garanto que não foi, porque a gente tem esse diálogo e esse combinado e sempre está apoiando o outro no seu caminho profissional. E como é que é como é que é o termo? É Segundo cavaleiro do Ceará? É algo diferente, né? É algo que eu sei também que é passageiro. Pode durar 4 anos, pode durar 8, não se sabe. Está na metade do caminho, entrando no 3º ano agora. Somos figuras públicas, né, na cidade, no estado. Isso faz com que a gente tenha todo um cuidado também pessoal, né? Eu digo muito que para a gente poder sair em público, né, estar num ambiente mais reservado, tem que estar tudo bem nas 2 áreas. O Fortaleza tem que estar ganhando e o governo tem que estar ok. Se o governo tiver com um problema, uma crise na segurança pública, a gente já não sai de casa. Se o Fortaleza perde um jogo, a gente já não sai de casa. Ano passado a gente foi para o Fortal, que é a grande festa micareta da cidade, você conhece, o Brasil inteiro conhece, e estava num momento bom. Eu digo: Jade, a gente tem que ir esse ano, porque ano que vem a gente não sabe como é que vai estar. Pode ser que chegue na época, o Fortaleza esteja num momento ruim, o governo esteja em uma situação delicada, crises que acontecem, né? Porque é muito difícil um governo de estado, é muito mais amplo do que a gestão de um clube de futebol. Então vamos aproveitar, já que está legal aqui para os dois, para a gente sair, se divertir também, somos jovens, temos esse direito. Então, mas a gente tem esse cuidado, esse zelo, esse respeito com as pessoas, né? E o principal, sabemos entender a dinâmica um do outro, a necessidade um do outro e apoiar um ao outro. O senhor tem alguma participação? O senhor gosta de política ou se mantém distante? Tem alguma proximidade aí das relações profissionais de ambos? Eu gosto de política, eu acompanho, leio muito, até para poder ajudá-la também, dar opinião, estar atualizado com o que acontece, eu me importo também por ela, mas sempre gostei de política, nunca me envolvi diretamente, nunca fui ligado a nenhum partido político, nunca participei ativamente de nenhuma campanha, mas eu sei que política é algo muito importante, é algo que mexe com a vida das pessoas, né? E por estar casado, por ser marido da Jade, a gente se aproxima também ali do governador, prefeito, deputados, pessoas que têm um poder de decisão, e acho que isso é saudável, acho que isso é bom, mas sempre respeitando o espaço de cada um, sem se envolver muito. Converso muito de política em casa com ela, batemos papo, trocamos ideia, nos atualizamos, assim como ela também aprendeu a gostar ainda mais de futebol em função da nossa relação. Era a pergunta que eu faria. A governadora de vez em quando corneta, reclama do time, torce, ela como torce, é que é? Torce, acompanha, vai a praticamente todos os jogos em casa, ela organiza a agenda dela para poder estar nos jogos do Fortaleza ao meu lado, né? Conhece o time, conhece o Vojvoda, né, o treinador, não se aprofunda tanto de tática, mas conhece de futebol, entende, né? Então ela sempre gostou, na verdade, ela foi secretária executiva de esportes, é uma pessoa que tem uma ligação também com o esporte, já era torcedora do Fortaleza, não foi porque nós passamos a nos relacionar, ela já era torcedora, então tudo isso facilitou também, mas ela não corneta muito não, até porque ela sabe que a corneta já vem muito de fora e tudo, então em casa a gente se preserva. Tá na hora do Giro SA, as notícias do esporte no Brasil e no mundo, no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Vamos lá. Oi, João, tudo bem? A gente começa o giro de hoje falando de Brasileirão, porque o campeonato é considerado a 6ª liga mais valiosa do mundo. Um estudo divulgado pelo site Sportingpedia mostrou que o Campeonato Brasileiro vale 9 bilhões e 810 milhões de reais. A Premier League lidera o ranking, seguido pela La Liga. Fechando o top 5, a gente tem o campeonato italiano, alemão e o francês. O Brasileirão é a liga fora da Europa mais bem colocada, inclusive acima da Liga de Portugal. E agora a gente fala de outro futebol, o futebol americano, mas sem sair aqui do país. Porque a NFL anunciou que vai retornar ao Brasil no dia 5 de setembro de 2025. Depois do mega sucesso do jogo entre Eagles e Packers no ano passado, a Liga de Futebol Americano decidiu realizar mais uma partida da temporada regular na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Dessa vez, o Los Angeles Chargers será o mandante da partida, mas o adversário ainda não está definido. E o Neymar decidiu se aventurar na Kings League, a competição de futebol society criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué. O camisa 10 do Santos foi anunciado como um dos presidentes da Fúria.
ao lado do Chris Guedes, sócio fundador da equipe, e vai ajudar no draft do time para a Kings League Brasil, que começa agora em março. Uma das atrações da competição é justamente o pênalti do presidente, uma regra inusitada que permite que os mandatários das equipes cobrem as penalidades durante os jogos. Ou seja, a gente pode ver gol do Neymar pelo Santos e também pela Fúria. Vamos encerrar agora falando de outro craque. O Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago de 2024, de acordo com o levantamento do site Sportico. A lista mostra que o CR7 faturou aproximadamente 260 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. O português ganhou 100 milhões de dólares a mais que o segundo colocado, que é o Stephen Curry, astro da NBA. Outro dado relevante é que nenhuma mulher ficou entre os primeiros colocados. A tenista Coco Gauff foi a atleta feminina mais bem paga de 2024, mas ainda ficou abaixo do 100º colocado da lista geral. João, eu fico por aqui, mas eu sei que tem muito mais com você no CNN Esportes SA. Até semana que vem. Daqui a pouquinho eu quero saber do CEO do Fortaleza como funciona o modelo de SAF do clube, que é uma SAF, mas ainda sem investidor externo, e também do cenário nacional, já que há 2 anos, quando estive com ele, o Brasil ensaiava uma liga que até agora não saiu. Daqui a pouquinho eu volto com o CNN Esportes SA. Giro SA. Apoio Bet Nacional. Jogo legal é na Bet dos brasileiros. Gerdau. O futuro se molda. Ah, o torcedor brasileiro. Tem quem vira comentarista profissional, tem quem acha que camisa da sorte resolve o jogo, tem quem culpa sandália virada pelo jogo difícil. Sabe onde essa galera se encontra? Na Bet Nacional. Fácil de usar, rápido e confiável para você se divertir. Bet Nacional, uma bet diferente, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O fato é um fato. Não muda, mas gera diferentes interpretações. Contra fatos não há argumentos. Há análises, há explicação. Pontos e contrapontos que disputam um ponto de vista. Desse fato que muda. Muda o rumo de uma notícia, da política, da história, dos pontos. O Ponto, o fato político mais importante da semana, comigo, Clarice Oliveira, e com análises de Pedro Venceslau e Isabel Mega. Sábado, 19h. A gente sabe que você adoraria estar tomando um cafezinho parisiense. Ou explorando a belíssima cidade de Roma. Ou aproveitando o clima e a animação das ruas de Londres. 3 das cidades mais visitadas da Europa. Mas se você olhar um pouco mais além, para um lugar que todos estão comentando, que oferece de tudo e onde nada. Nada é impossível. Esse lugar é Dubai. Um pouquinho mais longe que a Europa, eu sei. Mas voando com a Emirates, que diferença faz? Luz, câmera e é o Oscar na CNN. Atores, cineastas, influenciadores e especialistas se juntam à nossa cobertura. Por isso eu e Mari Palma estaremos juntas ao vivo na TV e no YouTube da CNN Pop a partir das 19h, acompanhando todo o clima da maior premiação do cinema mundial. Oscar na CNN Brasil. Amanhã, a partir das 19h. De volta com o CNN Esportes SA, com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. Queria que você explicasse como é que funciona a SAF do Fortaleza. Porque ela é uma SAF com todos os compromissos, direitos, obrigações de uma SAF, mas ela não tem um investidor externo. Como é que funciona esse modelo? Bem, juridicamente hoje operamos no modelo SAF, né? A SAF é o futebol do Fortaleza, futebol masculino, feminino e base, da qual eu estou como CEO.
Fortaleza Esporte Clube, a associação permanece e é dono de 100% das ações da SAF. É uma SAF que tem um dono que é o Fortaleza Esporte Clube, não tem um dono externo, não teve ainda uma injeção de capital, não tem uma gestão compartilhada. Pretendemos sim fazer um movimento de venda de ações, mas pretendemos no primeiro momento uma venda minoritária, de 15% a 20% das ações, para vir um parceiro que possa trazer não só dinheiro, mas também um know-how, seja esportivo, seja administrativo, seja de publicidade, de marketing, de gerar outros ganhos para a gestão e um impacto de capital para fazer a gestão junto conosco. Essa é a ideia, estamos no mercado para isso, estamos assessorados por um banco de investimentos que está buscando esses parceiros, esses players no Brasil e no exterior, mas no momento seguimos com o nosso orçamento, a nossa receita toda orgânica. Quem está cuidando dessa captação para o Fortaleza? É a XP, o Banco XP, que está mandatado para fazer a captação. E que tem uma experiência porque fez, por exemplo, a SAF do Cruzeiro lá atrás, na época do Ronaldo. Isso, já tem uma vivência dentro do futebol brasileiro e do futebol como um todo, com algumas ações, entre elas a do Cruzeiro. O que o Fortaleza quer? É dinheiro para investir no futebol, para dar um passo a mais no patamar, para investir em estrutura? Qual é o objetivo do Fortaleza com a chegada desse possível investidor? A gente tem uma ideia no nosso business plan, no plano de negócios, de, em feito uma captação, 65% dessa captação ir para o futebol profissional. E aí, quando eu falo disso, falo sim de contratações, de investimentos e de salários, contratações de preferências de jogadores com perfil de revenda. Jovens, né? Jovens com perfil de revenda. Eu acho que a gente não tem que comprar jogador com preço final de venda. Tem que comprar jogador que ele ainda tenha boa margem de evolução técnica e depois financeira para o clube, no caso, para a SAF. Então, 65% para o futebol profissional, 15% iria para o futebol de base, para investir também em material humano, também em contratação de jogadores, participar de mais competições no Brasil e no exterior. Outros 15% a gente quer investir em estrutura física, melhorar a estrutura física tanto do profissional como da base, e os 5% restante investir em práticas de governança. Então a gente entende que o modelo ideal é esse, mas logicamente, em vindo o investidor, vai se discutir isso no acordo de investimentos. Quanto vale o Fortaleza hoje, presidente? Eu vou deixar essa resposta para o mercado, né? Na hora que eu precifico, na hora que eu coloco o valuation, é dali para menos, né? Porque quem vem sempre vai querer negociar. Então eu acho que o mercado é que vai dizer, né? A gente já viu aí algumas SAFs com clubes com dívidas, algumas SAFs com clubes numa situação esportiva menor do que a do Fortaleza, e isso dá um parâmetro de que o Fortaleza vai ser maior do que isso, né? E uma outra vantagem da SAF do Fortaleza Fortaleza não tem dívidas. Então o dinheiro que vem é para investir na própria operação, não é para pagar a dívida. Então isso também é um grande diferencial. Agora, por que a opção de uma negociação na casa dos 15% só? Porque nesse momento a gente não quer perder o controle do clube. É exatamente por isso. Entendemos que temos uma capacidade de gestão que não precisamos agora entregar o controle do clube para um terceiro, para um investidor. E não estou aqui criticando quem fez isso, é apenas a escolha do Fortaleza. De momento, entendemos que a gente consegue tocar junto com o parceiro. Mas é possível acreditar num parceiro que coloque o recurso, que coloque o dinheiro para não ter o controle? Isso seria algo hoje inédito ainda no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, sim. No futebol alemão, por exemplo, não. Até porque a legislação da Alemanha, a legislação na Alemanha só permite até 49%, né? Não pode ter um acionista majoritário. E a gente vê que tem investidores que mostraram interesse nesse modelo, porque o Fortaleza, nos últimos anos, tem se mostrado um clube organizado, um clube que cuida bem das suas finanças e que ainda tem margem para crescimento. Então, é um parceiro, como se tem em outras áreas, né? Em outros negócios, em outras indústrias, tem parceiros que chegam e compram uma parte da empresa e não a empresa toda. Então, a gente entende que dá para replicar isso no futebol também. A gente sabe que nenhum clube, nenhuma instituição, ela vive apenas de uma pessoa. Se Fortaleza é um sucesso, é porque tem muita gente boa envolvida. Mas é inegável que o senhor hoje é um centro do Fortaleza, né? O clube depende muito do seu trabalho, do seu talento, da sua dedicação. O Fortaleza gira muito em torno da sua liderança. Como é que vai ser essa equação de trazer um investidor tendo o Marcelo Paz à frente, tendo
esse assédio do mercado ao Marcelo Paz? Como é que vocês pretendem, inclusive, trabalhar essa possibilidade? O senhor disse agora há pouco que é uma coisa natural na sua carreira, que em algum momento você deixa o Fortaleza. Como é que vocês vão fechar essa equação toda? O primeiro que, claramente, o Fortaleza é muito mais do que o Marcelo Paz. O Fortaleza é uma instituição centenária, né, que tem a sua história, o seu patrimônio, a sua torcida, né, a sua grandeza. Hoje, eu tenho consciência que somos uma parte importante, né, desse trabalho nos últimos anos, com a liderança, com a imagem que foi criada. Mas tem muita gente boa dentro do clube, muita gente competente, muita gente querendo chegar, se aproximar e ajudar. Tem uma sucessão possível? Eu acho que um dos meus papéis é também trabalhar essa sucessão, formar novos líderes, que já tem novos líderes no clube. Então, acho que é algo natural. Na hora de que houver uma mudança em qualquer lugar, quando muda a liderança, muda alguma coisa. Às vezes muda para melhor, né? Então, acho que isso é perfeitamente contornável. Não existe ninguém insubstituível e o Fortaleza é muito grande. Eu sei do que a gente ajuda lá, do que a gente contribui, da imagem que é importante, mas, naturalmente, no momento que houver essa transição, não sei quando vai ser, eu tenho certeza que o clube vai ser bem dirigido. E quanto tempo mais o Marcelo Paz resiste a esse assédio do mercado? Eu não posso prever isso. Isso é algo que não dá para cravar, não dá para dizer, né? O que eu posso dizer é que 2025 o meu é todo do Fortaleza. Eu não tenho intenção nenhuma de sair no meio do ano para qualquer outro clube, né? Porque eu acho que a gente tem que seguir um ciclo, concluir um trabalho, né? Quem sabe para 2026, quem sabe mais para frente, eu não posso prever isso. O mundo do futebol é muito dinâmico, o mundo dos negócios é muito dinâmico, mas eu estou feliz no Fortaleza, me sinto reconhecido, me sinto que as pessoas também reconhecem o trabalho, sinto que tem coisas para serem realizadas ainda, sonhos a serem concretizados. O futuro a Deus pertence. Presidente, para fechar, quando o senhor esteve aqui, falamos muito sobre a formação da Liga no futebol brasileiro. O senhor era um entusiasta naquele momento, preocupado com algumas dificuldades, e nós não conseguimos ainda romper essa barreira e ter uma liga forte no futebol do Brasil. O que está faltando, presidente? E mais, o senhor ainda acredita que vai ser possível? Eu continuo sendo entusiasta, continuando acreditando que vai ser possível e acho que está mais perto. Por quê? Porque houve a venda do primeiro ciclo de direitos de transmissão. A Libra vendeu seus direitos para a Globo, a LFU, da qual eu estou presidente, também está em processo final de venda. Uma vez que não se discute mais dinheiro, é mais fácil a gente juntar todo mundo e discutir governança, discutir fair play financeiro, discutir boas práticas e, a partir daí, a criação da Liga para quando chegar no novo ciclo, a gente esteja mais maduro nessa discussão e realmente avançar. Então, eu acho que é possível e está próximo. Eu ouvi do presidente do São Paulo que com esse modelo talvez que se possa criar uma Superliga. Fica um bloco de cá, outro bloco dali e uma Superliga unindo os dois. É viável? É Eu possível? acredito nisso. O Casares, presidente, é um dos interlocutores importantes nesse processo. Temos uma relação muito boa, muito próxima e acho que o caminho é esse, é juntar todo mundo com um novo nome. Né? Não é a Libra que venceu o duelo, não é a LFU que venceu o duelo, juntou todo mundo. Eu acho que o futebol brasileiro, João, tem um potencial para ser a Premier League das Américas. Eu acho que a gente tem que focar nisso. Esse foi o CNN Esportes SA de hoje, no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. No próximo domingo, mais um entrevistado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Um abraço e até lá.